Olá, bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós iremos conhecer alguns outros acontecimentos ocorridos durante o Segundo Reinado. Então, durante nossas aulas, a gente está conhecendo um pouco mais a fundo muitas coisas que aconteceram neste período. Então, hoje eu convido todos a abrirem o livro na página 412, onde a gente vai realizar a leitura de forma conjunta e assim compreender um pouco melhor o conteúdo que a gente já vem abordando há alguns dias. Vamos lá? Um período de muitas transformações. Durante o Segundo Reinado, ocorreram muitas melhorias urbanas. Algumas cidades passaram a utilizar as tecnologias mais avançadas da época. Na área de iluminação pública, foram instaladas linhas telefônicas, a rede de água e esgoto foi expandida e estradas de ferro foram construídas para ligar os centros produtores de café no interior paulista ao Porto de Santos e ao Rio de Janeiro. Na capital imperial, foram construídas bibliotecas, museus, teatros, cafés, parques e universidades. A modernização realizada no Brasil, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, ocorreu sobretudo por causa da riqueza gerada pelo café, o que possibilitou inclusive o início do desenvolvimento industrial. A gente falou sobre justamente isso na aula passada, lembram? Um personagem importante deste período histórico foi o Barão de Mauá, nascido no Rio Grande do Sul. Entre suas principais ideias estava a defesa da abolição da escravatura, ou seja, acabar com a escravidão, a valorização do trabalho assalariado e a necessidade de investimento em tecnologia. Mauá foi responsável pela criação de um estaleiro naval em Niterói, onde se construíam navios a vapor. Em parceria com o governo imperial, Dom Pedro II investiu em ferrovias e no primeiro sistema de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, com a construção de uma companhia de gás. Além disso, financiou junto com o imperador uma rede submarina de telégrafos ligando o Brasil à Europa. A maioria das companhias brasileiras construídas ou gerenciadas pelo Barão de Mauá usava capital estrangeiro, vindo principalmente da Inglaterra. Então, quando a gente está lendo, geralmente tem algumas palavras que a gente desconhece o significado. O que a gente deve fazer? Procurar sempre o significado para que a gente possa compreender bem melhor a leitura. Às vezes, por falta de conhecimento do significado de uma palavra, às vezes a gente acaba não compreendendo boa parte do texto. Por exemplo, a palavra estaleiro. Eu não sei o que é estaleiro. Para a gente ter uma ideia, nós temos aqui o significado dela logo abaixo. Então, mas se por acaso tiver outra palavra que vocês não conheçam o significado, não deixem de pesquisar. Vocês estão com o dicionário em casa, também tem a ferramenta muito rápida da internet e vocês poderão encontrar os significados de algumas palavras que vocês desconheçam, certo? Finalizando a leitura, vocês irão observar as duas imagens, né? A gente sempre presta bem atenção nas imagens quando estamos realizando principalmente o estudo de textos históricos, porque elas nos trazem muito valor em relação a conhecimento. E passando para a atividade, nós iremos responder as questões 1, 2 e 3, certo? Esta parte, aprendendo um pouco mais, a gente não irá fazer. Então, só iremos realizar a leitura, prestar atenção. Já é um assunto que a gente já vem falando há um bom tempo, então eu tenho certeza que vocês irão fazer sem nenhuma dificuldade. Terminando a leitura, responde as questões 1, 2 e 3. Beleza? A gente se encontra na nossa videoconferência mais tarde. Desejo um excelente dia para todos, uma ótima semana da criança, para todo mundo se divirtam e façam as atividades propostas adicionais que a gente está enviando, tá bom? Beijão!